pessoa que nunca errou é uma pessoa que não tem história. Eu sei que essa frase pode soar muito drástica, mas é a verdade. Não existiu uma pessoa na vida que não errou, e isso é uma humanidade compartilhada, e eu sei que muitas pessoas se cobram, se criticam pelos erros, mas a verdade é que sem os erros, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue se aprimorar. E hoje eu queria trazer algumas histórias que talvez ajudem você a ficar mais em paz com a possibilidade do erro, porque eu acredito que ouvindo histórias a gente também consegue se identificar, se transformar. Eu acho que essas histórias podem ser interessantes para o nosso processo. Seja bem-vinda ao quadro Arte e Psicologia. Hoje a gente vai conversar sobre como o erro aparece nas obras de arte, em algumas obras de arte. Esse fim de semana eu tive a oportunidade de contemplar algumas obras e essa primeira obra me chamou muita atenção porque o nome dela é Mestre dos Erros, de Daniele Sigalet. Essa obra traz a perspectiva de que se a gente pudesse preencher um quarto com todos os erros que a gente já fez, muito provavelmente esse quarto não seria suficiente, porque o erro faz parte da existência humana e quanto antes a gente se abrir para a possibilidade de errar, antes a gente vai evoluir, porque não tem como crescer sem a gente passar pelo processo. E às vezes o processo de aprendizado, ele é com erros e acertos, às vezes a gente vai cambaleando ali até encontrar o nosso caminho. Então, se a gente tem tanto medo de errar a ponto da gente não se permitir fazer as coisas por esse medo, então a gente trava. Então, o erro, ele é um caminho para o aprendizado, para o aprimoramento. E nessa obra, então, que eu vou colocar aqui do lado, qual foi a obra, ele fala que muitas vezes o erro ele pode ser pesado. Essa é uma obra pesada e gigante também, né? E muitas vezes a gente sente isso na nossa própria vida, de que os nossos erros são gigantes, são pesados, são catastróficos, né? E muitas vezes a gente se culpa, a gente sente vergonha, a gente se critica, e isso piora todo o processo, porque errar por si só já é algo difícil da gente lidar, né? Que obviamente a gente não gosta, então quando a gente coloca ainda essas interpretações, esse significado, essa culpa, essa ruminação em cima, o processo se torna muito mais difícil, porque, na verdade, o melhor caminho da gente lidar com o erro é observando quais são os aprendizados disso, ressignificando a experiência para a gente encontrar os aprendizados. E um ponto interessante é que o artista escolheu justamente colocar a obra no aeroporto, que é o lugar onde passam inúmeras pessoas de diferentes culturas, de diferentes perspectivas. Ele se colocou exatamente no lugar para ser visto, de se expor à possibilidade de crítica, de que algumas pessoas iam gostar, algumas outras pessoas não iam gostar. Esse é justamente o caminho que a gente propõe na terapia, né, pra gente aprender a fazer as pazes com os nossos erros, porque muitas vezes a gente faz essa vinculação do erro com a catástrofe. E quando a gente imagina que vai acontecer uma catástrofe, que vai acontecer algo muito ruim se a gente errar, isso faz com que o processo seja mais pesado, com que a gente evite a exposição, que a gente se sinta travado na nossa vida. Então, o processo de exposição gradual justamente nos ajuda a entender que tá tudo bem vivenciar as críticas, tá tudo bem se alguém não gostar, realmente entender que, o que de pior pode acontecer com essa exposição? Isso realmente vai me destruir? Então, expor os nossos trabalhos, expor aquilo que a gente faz, a possibilidade do erro e da crítica, isso pode ser muito terapêutico para a gente parar de ser limitado por essa questão, né? Então, muitas vezes a gente fica se privando de expor quando justamente a exposição poderia nos tranquilizar e ver que o que de pior aconteceu? Será que foi tão ruim assim? Ou será que a gente sobreviveu e pode começar a se expor cada vez mais em novas situações para a gente se sentir mais confiante e seguro nisso? Na verdade, a nossa segurança ela não vem da gente permanecer em um lugar seguro. A nossa real segurança vem da gente dar passos para fora da nossa zona de conforto e ver que a gente domina, ver que a gente dá conta, ver que a gente consegue lidar com os desafios de sair da nossa zona conhecida e do nosso conforto. É isso que é a real segurança, não é a gente só permanecer naquilo que é
confortável e conhecido. Então, essa primeira arte nos traz a reflexão de em que situações você vem se cobrando, se criticando, e que talvez a gente poderia se abrir a possibilidade de entender que você é apenas humano, de que errar faz parte da experiência, do aprendizado, de que isso é uma humanidade compartilhada, que não existe uma pessoa no mundo que nunca errou. Em quais aspectos, em quais situações você está precisando de mais compaixão, de mais compreensão e gentileza com o seu processo de aprendizado? A segunda pergunta que a gente pode se fazer é: será que eu tenho certeza absoluta de que esse erro foi realmente catastrófico? Ou será que ele pode ter me levado para algo ainda melhor, né? Porque muitas pessoas acham que quando as coisas não saem conforme o esperado, aí acabou a vida, né? Mas a verdade é que não existe só bom ou ruim, preto ou branco. Existe uma escala de cinza entre o preto e o branco de possibilidades pra gente experimentar. Então, a gente precisa sair dessa dualidade de que o erro é ruim e de que acertar é bom. Às vezes o erro pode levar a algo ainda melhor. A gente vai falar mais pra frente sobre outras experiências em que isso aconteceu, do erro ter transformado para melhor alguma coisa, né? Algumas coisas que podem parecer ruins de início podem levar a resultados ainda mais interessantes. Com essa última reflexão, vamos para o nosso segundo exemplo de que essa última semana, conversando com uma amiga, a gente refletiu sobre o fato de que, bom, primeiramente preciso dar o contexto de que estamos muito envolvidas no mundo de Yellowstone, assistindo a séries que realmente são muito interessantes. Mas o ponto que nos fez refletir foi que o autor da série, antes de fazer o roteiro, ele trabalhava como ator em papéis secundários, né? E ele não estava muito satisfeito, acabava não recebendo os papéis que ele gostaria. E até o momento que ele decidiu sair dessa área e foi viver a vida dele, foi seguir um outro rumo e em algum momento começou a escrever roteiros, começou a se envolver com isso, escreveu alguns roteiros antes do Yellowstone e em algum momento veio a inspiração e ele chegou a escrever Yellowstone. Ele não esperava, ele tinha a proposta de ator, né? A carreira dele era para ser ator e inesperadamente a vida ofereceu um novo caminho e isso nos faz pensar que muitas vezes o que pode ser um erro, né, de fracassei nessa carreira de ator, na verdade às vezes é um redirecionamento. Um erro também pode ser um redirecionamento se a gente tiver a abertura para isso, né? Se a gente tiver as habilidades de resolução de problemas, de reorganização, de recalcular a rota, para criar um novo caminho. Então, ele nunca teria tido o sucesso que ele teve se ele não tivesse se dado essa oportunidade de experimentar um novo caminho. Então, muitas vezes a gente está se privando de viver uma oportunidade na vida simplesmente porque a gente está muito apegado àquele caminho rígido que a gente disse que ia seguir, que ia fazer, mesmo quando não tá fluindo, mesmo quando não tá fazendo sentido, né? E claro que a gente precisa fazer uma análise ali pra gente identificar se vale a pena ter persistência ou se o melhor caminho é uma mudança. Realmente essa decisão precisa ser tomada com muita consciência, pesando os prós e contras, colocando na ponta do lápis, identificando os valores, né? Com cada decisão se alinha com os nossos valores. Mas a verdade é que, muitas vezes, novos caminhos também podem trazer grandes oportunidades se a gente está aberto para isso. Então, talvez a pergunta seja: que oportunidades na sua vida, que outras possibilidades a gente poderia ter se você se sente travado ou culpado de alguma coisa não ter acontecido certo como você gostaria, né? O que mais a gente poderia experimentar que você ainda não testou? Um ponto importante que a gente precisa trazer aqui é que não basta a gente simplesmente largar aquilo que a gente está fazendo e sair sem plano nenhum, né? Sem reflexão nenhuma, porque para a gente fazer uma mudança é importante a gente ter algumas habilidades, né? Como, por exemplo,
A primeira habilidade psicológica que a gente precisa ter é flexibilidade cognitiva, para a gente desapegar daquilo que antes era o plano fixo que a gente tinha e conseguir enxergar algo para além daquilo que a gente está acostumado a ver. Então, obter perspectiva, se munir de repertório, né, de outras pessoas que fazem outras coisas, buscar experiências de outras pessoas, estar aberto. A segunda habilidade psicológica é a criatividade, da gente conseguir ter ideias novas, da gente pensar fora da caixa, daquela caixa que a gente está acostumado a pensar. E essa habilidade também pode ser muito beneficiada das práticas de experimentação, de conversar com outras pessoas, de ir para lugares diferentes, sair das bolhas que a gente está acostumado a viver. Então, isso pode ser bem interessante. A terceira habilidade psicológica é a disponibilidade para se aprimorar em algo novo, porque muitas vezes a gente acha que, não, eu só vou fazer algo com aquilo que eu já tenho, com o que eu já sei, mas por que a gente não poderia desenvolver uma nova habilidade? Então, essa abertura, esse desejo de aprendizado também pode ser algo bem importante. E a quarta habilidade é a resolução de problemas, da gente perceber um desafio e ir em direção à solução, não travar a partir do desafio, a partir da percepção do desafio, mas da gente sempre pensar na solução, pensar com criatividade em algo novo, da gente estar disposto a realmente fazer algo a partir disso, né? Enxergar o desafio como uma oportunidade para melhorar, para se desenvolver. Então, essas são algumas habilidades que podem ajudar quando a gente enfrenta uma trava ali, né? Um erro que não está fluindo muito por esse caminho, ou um fracasso que a gente considerou como fracasso, né? Então, essas podem ser algumas habilidades que podem nos ajudar quando a gente pensa em fazer uma mudança de vida. O terceiro exemplo que eu queria trazer hoje é de Michelangelo, das suas obras. Por quê? Porque o primeiro ponto que eu queria trazer sobre ele é que, inicialmente, eu sei que ele é muito famoso por ter pintado a Capela Sistina, mas inicialmente ele se considerava escultor, ele não era pintor. Claro que eles tinham essas habilidades de pintura, porque aquilo era muito trabalhado na época, mas ele, por si só, já estava se propondo a fazer algo novo, né? Ele já estava criando um novo rumo para a vida dele. Na verdade, ele foi convidado a fazer isso, ele inicialmente nem queria pintar, mas depois ele foi convencido a fazer isso, e com um projeto bem grandioso, inclusive. Mas eu achei muito interessante esse fato de que esse não era o trabalho inicial dele e de que ele nem queria, mas ele se abriu a essa possibilidade, ele flexibilizou seus planos e decidiu com muita persistência fazer esse trabalho, né? Que ficou magnífico, mas no trabalho de Michelangelo a gente também percebia, ele também percebia algumas características que poderiam ser consideradas erros, como por exemplo, quando ele começou o seu trabalho, ele começou fazendo algumas figuras muito pequenas e muito detalhadas, que depois ele foi percebendo que de baixo, olhando de baixo, elas não apareciam tanto. Então, conforme ele foi fazendo, ele foi percebendo a necessidade de aumentar, né, os personagens, de aumentar. Então, é um processo de aprendizado. Tudo passa por um processo. E até ele, né, que hoje a gente enxerga como, nossa, grandes trabalhos, né? Mas até ele também teve o seu processo de aprendizado. Isso talvez reforce a nossa humanidade compartilhada, de saber que somos todos humanos, né? Estamos todos buscando aprender, óbvio que a gente vai errar em alguns pontos, mas isso faz parte do desenvolvimento. Um outro ponto que Michelangelo enfrentou foi que, enquanto ele estava pintando em algumas partes, começou a aparecer mofo, e ele já estava na autocrítica ali, né? Mas depois ele começou a perceber que o problema, onde que estava exatamente o problema, que era numa parte técnica ali, e ele começou a trabalhar na solução e chegou até o fim, né? Esse foi um projeto que demorou anos para ser concluído, ele lá pintando com a cabeça olhando para o teto, a tinta pingando no rosto dele, com persistência, tendo que flexibilizar desde o início, porque ele não queria fazer, mas então ele enxergou um sentido, ele foi convencido, criou o projeto, né? Chegou em soluções, trabalhou a resolução de problemas. Então,
a gente percebe o desenvolvimento de muitas habilidades psicológicas ali, tolerando também a possibilidade de erro, a possibilidade de críticas. Por quê? Porque ele também temia entrar nesse meio, porque ele poderia ser julgado por outros pintores da época, né? Que inclusive tinha uma competitividade ali nessa época entre os pintores, então foi difícil para ele também. E trazendo essas histórias, a gente entende que somos todos humanos e todos lidamos com questões difíceis, e é muito importante, a gente sabe que já existe o erro, então se a gente sabe que já é difícil, o melhor é a gente conseguir se tratar com mais gentileza ao longo do processo, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil, a gente se cobra bastante, e é importante a gente poder ser mais leve com a gente até para o processo ser mais prazeroso. Mas então agora vamos para a parte de insights psicológicos para a gente levar para a vida. O primeiro ponto aqui que eu quero dizer é que não é que a gente não possa reclamar, xingar, chorar quando a gente erra, quando algo não acontece como a gente gostaria. Óbvio que a gente passa por um processo inicialmente de luto, de uma expectativa. Eu esperava que fosse perfeito, eu não esperava errar. Claro que ninguém espera errar, né? Tá todo mundo buscando fazer o seu melhor. Mas a questão é que, sim, às vezes a gente vai se frustrar, às vezes a gente vai precisar chorar ali um pouquinho no cantinho, mas o mais importante é que depois desse momento inicial a gente possa se reorganizar, a gente possa encontrar um caminho, né? Trabalhar essa resiliência que é, a partir de uma situação difícil e dolorosa, a gente conseguir flexibilizar e se reorganizar. Isso é importante. A gente já conversou sobre algumas habilidades que podem ser úteis nesse processo, como, por exemplo, da gente conseguir ter a flexibilidade cognitiva, trabalhar a criatividade, a curiosidade para buscar repertórios novos, né? Além daquilo que a gente está acostumado a vivenciar. A habilidade de resolução de problemas, a persistência também pode ser interessante nesse momento, quando a gente enfrenta essas dificuldades. Ter clareza também do nosso objetivo, dos nossos valores, do nosso propósito, do porquê que a gente está fazendo isso, para a gente conseguir passar pelos desafios. E também a gente precisa entender que errar é humano. Eu sei que essa frase todo mundo fala, mas existe uma humanidade compartilhada no erro. Muitas vezes a gente fica com medo de errar, pelo medo do julgamento, das pessoas caindo em cima da gente, mas até essa pessoa que está criticando já errou em outros aspectos e estamos todos aprendendo. O melhor é a gente poder, então, enxergar os aprendizados. Sempre que você se perceber se culpando, criticando por um erro, entenda o que esse erro está te ensinando para que isso não volte a acontecer numa futura ocasião. O que você pode fazer de diferente para que isso não aconteça? O que essa situação deixou de legado na sua vida, de aprendizado, para que você saia fortalecido dessa experiência. Se por acaso ao longo da vida você foi punido quando errava, talvez a gente tenha que fazer um processo ali terapêutico de acolhimento a essas versões ali do passado que ficaram machucadas, enquanto você vai criando uma nova comunidade na sua vida que estimule a experimentar, que te trate melhor frente a erros, né, frente às experimentações da vida. Então, essa comunidade que seja validante vai ser bem importante para a gente fazer as pazes com o erro, da gente ter as nossas microcomunidades ali que nos dão suporte, isso é bem importante. E talvez o nosso maior aprendizado desse vídeo seja também de que as pessoas mais emocionalmente saudáveis não são aquelas que nunca erram, mas são aquelas que conseguem se reorganizar, crescer e aprender através dos seus erros. Então, se você está no processo de errar, meus parabéns, você está no caminho. A gente está aprendendo juntos e crescendo também para a gente ficar melhor, para a nossa vida ficar mais significativa e mais alinhada com aquilo que faz sentido pra gente. Se você gostou desse conteúdo, curte aqui embaixo, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo o que já ajudou você a lidar com os seus erros pra gente estimular essa comunidade a ser cada vez mais acolhedora, a ser cada vez mais gentil e compassiva uns com os outros também, porque é isso que a gente quer aqui, uma comunidade em que a gente possa ser rede de apoio uns para os outros, né? Eu espero que vocês levem esses aprendizados para a vida de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.